Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de discussão de questões de micologia. Meu nome é Viviane Reis, eu sou professora de micologia e se você está assistindo esse vídeo é porque você tem algum interesse em micologia médica. Então essas questões que a gente vai discutir hoje, elas foram postadas num quiz lá no Instagram, na nossa página RV Micologia. Se você ainda não fez o quiz, vai lá no Instagram, faça o quiz, responda as questões e depois volta aqui para assistir essa discussão. A ideia aqui é a gente tentar detalhar a resposta correta e explicar por que as outras opções não estão corretas. Então vamos para a primeira questão. No primeiro enunciado, a gente tem um exame histopatológico, né? E está perguntando qual é o diagnóstico. Então, o exame histopatológico sugere qual diagnóstico. Tem aí 4 opções. A primeira opção é feoifomicose, depois cromoblastomicose, micetoma e esporotricose. Então, para a gente conseguir responder essa questão, a gente tem que analisar a imagem, analisar o exame histopatológico. E temos aí algumas estruturas fúngicas, essas estruturas aqui arredondadas, né, aglomeradas, na verdade, a gente tem aqui alguns septos, e eu quero justamente chamar a atenção para essas estruturas que são septadas, né, então a gente tem septos que são transversais, septos longitudinais também. É com base na visualização dessa estrutura que a gente vai conseguir estabelecer o diagnóstico, e você vai precisar ter um reconhecimento fotográfico. Na verdade, todas essas pequenas questões que a gente está discutindo nesses dias é justamente de reconhecimento fotográfico. Então, o nome dessa estrutura é fundamental, né? Aqui a gente tem um exame histopatológico mostrando a presença de corpos fumagoides ou de células muriformes. E essa estrutura, ela é fundamental para o diagnóstico de uma doença causada por fungos filamentosos demáceos. Então, a ideia de visualizar o corpo fumagoide, seja num exame histopatológico ou num exame micológico direto, ela é fundamental para o estabelecimento do diagnóstico de uma doença chamada cromoblastomicose. Então, a cromoblastomicose é uma micose subcutânea, uma micose de implantação, né? Os fungos que causam a cromoblastomicose são fungos ambientais, e o indivíduo que vai desenvolver a doença, ele tem que fazer a implantação traumática do fungo no tecido, e depois de algum tempo a gente tem a formação da lesão característica. Bom, eu não vou falar da parte clínica, mas a ideia principal para o diagnóstico da cromoblastomicose é justamente a visualização dessa estrutura que a gente está vendo aqui na nossa imagem do corpo fumagoide. Então, a resposta correta para essa questão é cromoblastomicose. E por quê, né? Vamos olhar agora as outras opções e entender por que não poderia ser uma feoifomicose, um micetoma ou uma esporotricose, justamente mostrando o resultado dos exames histopatológicos dessas outras micoses, dessas outras manifestações clínicas. Então, o primeiro ponto é a feoifomicose. A feoifomicose, ela é uma doença também causada por fungos filamentosos demáceos. Inclusive, os mesmos agentes que podem fazer a feoifomicose também podem fazer cromoblastomicose, mas é justamente o comportamento desses agentes, né, desses fungos no tecido, que vai permitir o estabelecimento do diagnóstico de uma ou de outra doença. Aqui nessa imagem, a gente tem, então, um exame histopatológico mostrando a presença de hifas. Essas hifas são demáceas e septadas. Essas são as estruturas fundamentais para a gente estabelecer o diagnóstico de uma feoifomicose. Então, esse é um ponto importantíssimo. As hifas formadas pelos fungos demáceos lá no tecido, elas em geral têm um aspecto toruloide, a gente chama de aspecto irregular. Não fica uma hifa tão fininha, tão compridinha como nas hialoifomicoses, mas são estruturas diferentes daquela estrutura que a gente viu na imagem anterior, né? Diferente do corpo fumagoide. E é isso que vai determinar o diagnóstico de uma feoifomicose. Aqui na letra C, a gente tinha a opção de micetoma. O micetoma também é uma micose de implantação, que também pode ser causada por fungos filamentosos demáceos. E a estrutura fundamental para o estabelecimento do diagnóstico de um micetoma é a presença do grão parasitário. Lembrando que o grão parasitário é uma estrutura que vai ser expelida da lesão do paciente que desenvolveu o micetoma e que é visível a olho nu, né? Então, aqui a gente tem um exame histopatológico mostrando um grão. Então, o grão nada mais é do que uma microcolônia do agente causador, né? Nesse caso, um fungo filamentoso demáceo, e é também uma estrutura bastante diferente da estrutura corpo fumagoide ou célula muriforme que a gente vê lá no diagnóstico da cromoblastomicose.
E por fim, o diagnóstico da esporotricose, né? Então, na esporotricose, principalmente na esporotricose humana de indivíduos, né, imunocompetentes, a gente não costuma observar muitas estruturas fúngicas. Na verdade, são poucas as lâminas em que a gente consegue ver realmente uma grande quantidade de estrutura fúngica. Mas quando se vê estrutura fúngica, em geral, nós observamos a presença de leveduras. Essas leveduras são um tanto quanto alongadas, tá? Aqui eu coloquei uma imagem histopatológica de um caso de esporotricose, mostrando um achado histopatológico muito característico da esporotricose, que é o fenômeno Splendori-Hopley, né, representado aqui por essa estrutura, né, que a gente chama também de corpo asteroide. Na verdade, aqui a gente não tem bem, né, a estrutura fúngica, o que a gente tem é uma reação tecidual, então uma coroa eosinofílica, né? Então, em volta da estrutura fúngica, a gente tem essa coroa eosinofílica bem visível em casos de esporotricose, e esse acaba sendo um achado bastante importante no diagnóstico e no exame histopatológico da esporotricose. Então, a ideia principal é falar, né, que de todas as outras alternativas, né, de todas as alternativas desta questão, a gente não tem nenhuma doença em que a gente vai observar os corpúsculos fumagoides. O corpo fumagoide é uma estrutura exclusiva para o diagnóstico da cromoblastomicose. Então, a gente fecha o diagnóstico, a gente sabe que o paciente tem uma cromoblastomicose justamente quando enxerga essas estruturas no exame histopatológico ou no exame micológico direto. Então, essa foi a primeira questão. Vamos para a segunda questão, que também vai ser uma questão de reconhecimento fotográfico, né? Então, temos uma imagem aqui e a pergunta é: qual o hábitat e qual o principal quadro clínico causado pelo fungo da imagem? As opções são o hábitat, né, zoofílico e o quadro clínico tinha captis, na letra B. Antropofílico e o quadro clínico tinha cruris. Na letra C, a gente tem geofílico, causador de oniocomicose, e na letra D, antropofílico, causador de tinea captis. Então, mais uma vez, a gente tem que observar a imagem microscópica aqui. Então, na verdade, essa é uma imagem de micromorfologia da colônia de um fungo. A gente está vendo uma imagem aí repleta de estruturas de reprodução, de conídeos, né? E aí, o principal objetivo, né, é falar qual é o hábitat e qual é o quadro clínico, qual é a ecologia do fungo e qual é o quadro clínico que ele está mais relacionado a partir da visualização da microscopia do fungo. Para isso, a gente tem que detalhar o fungo, né, detalhar quais são as estruturas, quais são como que é o formato aí desses conídeos e, enfim, detalhar a microscopia do fungo para a gente lembrar, ter o reconhecimento fotográfico de que fungo é. E a partir daí também conseguir definir qual é o hábitat desse fungo. Então, as estruturas que a gente observa aí são basicamente macroconídeos, né? Então, conídeos grandes, esses macroconídeos, eles são fusiformes, ou seja, eles têm as duas pontas bem afiladas, né? Então, são conídeos que as pontas são mais finas que o centro, dá esse aspecto fusiforme, que a gente pode falar que lembra um quibe, né? Então, com as pontas bem fininhas, e é possível observar também que esses macroconídeos, eles são septados, né? Então, são macroconídeos com septos, e é fundamental contar quantas células tem nesses macroconídeos, tá? Então, a gente tem que pegar aqui uma estrutura que tá bonitinha, que tá bem definida, eu vou pegar essa daqui, e a gente conta quantas células tem. Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ele tem um número aí em torno de entre 7 e 8 células, né? Se a gente pegar outros conídeos, outras imagens de conídeos, a gente vai ver que a grande maioria deles tem muitas células, em geral, mais do que 6 células. Aqui, por exemplo, olha, a gente tem um conídeo que ele tá imaturo ainda, e quando a gente conta, ele tem 1, 2, 3, 4 células, mas a grande maioria tem mais do que 6 células, né? Então, a gente tem esse padrão. Macroconídeos fusiformes, com parede bem grossa, mais de 6 células, é para você lembrar de um fungo chamado Microsporum canis. O Microsporum canis, ele é um dermatófito, um fungo filamentoso dermatófito, e ele é um fungo, quando a gente pensa na ecologia, até o próprio nome já faz lembrar, é um agente zoofílico, né? Então, é um fungo zoofílico, o hábitat é zoofílico, e aí o principal quadro clínico relacionado ao Microsporum canis aqui no Brasil
é o quadro de tinea captis. Então aí com isso, de novo, é reconhecimento fotográfico, né? Então a gente já aprendeu todas essas informações que eu acabei de passar, e aí a partir da imagem a gente está tirando todas essas informações que já foram aprendidas, tá? Então vamos voltar lá para as nossas opções. A resposta correta é um fungo zoofílico que faz tinea captis. Tinea captis é o principal quadro clínico relacionado ao Microsporum canis. Mas e nas outras opções, né? A gente tem lá um fungo antropofílico que faz tinea cruris. A gente pode pensar em vários fungos que podem fazer tinea cruris. Na verdade, temos aí duas principais espécies, né? Então, eu coloquei aqui o Trichophyton rubrum, que é o fungo mais prevalente nos quadros clínicos de tinea cruris, mas também temos um outro fungo que faz bastante tinea cruris, que é o Epidermophyton flocosum. Ambos são fungos antropofílicos com capacidade de fazer tinea cruris. Então, percebam que o arranjo do Trichophyton rubrum é bem diferente do arranjo do Microsporum, né? Então, aqui a gente tem microconídeos em formato de lágrimas, são conídeos bem pequenininhos. E aqui no Epidermophyton flocosum, a gente tem aqueles macroconídeos clavados, uma ponta arredondada e outra ponta mais estreita, né? Macroconídeo em forma de clava. Então, o aspecto microscópico aí desses dois agentes etiológicos é bem diferente do Microsporum canis. Na terceira opção, a gente tinha lá geofílico causador de onicomicose. Eu vou colocar uma imagem aqui do Microsporum gypsum. O Microsporum gypsum, ele nem é um fungo que faz muita onicomicose. Na verdade, ele está mais relacionado aos quadros de tinea supurativa. Mas é só para a gente ver a diferença, né? O Microsporum gypsum, ele tem até uma estrutura muito parecida com o Microsporum canis, mas em geral, quando a gente conta quantas células ele tem até 6 células, né? Então, um número menor de células, enquanto que a maioria dos conídeos do Microsporum canis tem mais que 6 células, o Microsporum gypsum ele tem até 6 células. Então, essa seria uma diferença crucial aí para não errar essa questão. E por último, a gente tinha lá a opção de fungo antropofílico causador de tinea captis. A gente tem um fungo antropofílico que causa tinea captis, e esse fungo é o Trichophyton tonsurans. O Trichophyton tonsurans, ele tá junto com o Microsporum canis, né, fazendo tinea captis, mas os quadros clínicos acabam sendo um pouquinho diferentes, né? Então, aqui tem uma imagem do Trichophyton tonsurans, onde a gente percebe um arranjo até bem parecido com o arranjo microscópico do Trichophyton rubrum. Ele tem, então, microconídeos se desenvolvendo ali a partir da hifa. A diferença é que os microconídeos, eles não são todos mais ou menos do mesmo tamanho, tem uma estrutura um pouco mais grosseira. Então, são as opções aí e, de qualquer forma, o Trichophyton tonsurans é bem diferente do Microsporum canis, né? Para responder essa questão, você teria que ter um conhecimento sobre dermatófitos e entender um pouco da ecologia, né? Saber quais são os dermatófitos zoofílicos, geofílicos e antropofílicos e também o principal quadro clínico relacionado a cada uma das espécies. Vamos para a questão número 3. De acordo com a imagem abaixo, informe qual possível patógeno. Então, a pergunta aqui é muito importante, está perguntando qual é o fungo, né? Qual é o agente etiológico. Temos aí 4 opções. Então, a primeira opção é Pityriasis versicolor, Candida sp, Malassezia sp e foliculite pitirospórica. Na verdade, muita gente errou essa questão porque não leu direito o enunciado. Então, aqui nessa imagem, a gente tem uma estrutura, né? Tem algumas estruturas fúngicas que precisam ser descritas, que essas estruturas, quando elas são colocadas juntas, do jeito que está aí na foto, elas são compatíveis com um quadro clínico, ou seja, são compatíveis com uma doença. Quais são as estruturas que a gente observa nessa imagem? Então, a gente tem uma série de blastoconídeos, né? Blastoconídeos fazendo brotamento, esses blastoconídeos estão ali agrupados, e além dos blastoconídeos, a gente consegue enxergar pequenos filamentos. Esses filamentos são pseudohifas. Então, o achado dessa imagem microscópica, né, que é uma imagem, um exame direto por fluorescência, né, onde a gente consegue enxergar as estruturas fluorescentes, então a gente tem blastoconídeo agrupado e pseudohifas curtas. Só que o arranjo formado nessa imagem, ele é muito característico de um quadro clínico chamado Pityriasis versicolor. Então, teve muita gente que foi ali e colocou Pityriasis versicolor,
mas na verdade a pergunta não é qual é a doença ou qual é o quadro clínico, a pergunta é qual é o possível patógeno. E o agente etiológico, né, que está aí na nossa imagem, é a malacésia. Então, das 4 opções, a gente só tem uma opção correta. E teve até gente que perguntou e falou, mas malacésia não faz Pityriasis versicolor? Não tá certo? Então, responder Pityriasis versicolor? Estaria certo se tivesse sendo perguntado qual é a doença que está ali envolvida. Então, PV, né, não é a resposta correta, simplesmente porque aqui a gente tem o nome da doença, a gente tem o quadro clínico e não qual o patógeno. Cândida, a cândida é uma levedura e que também vai formar, né, blasto conídeo com pseudohifa, mas o arranjo formado pela cândida, a pseudohifa da cândida, ela é diferente da pseudohifa formada pela malacésia quando ela está fazendo um quadro de Pityriasis versicolor. Então, ali na nossa imagem, a gente não tem um arranjo de cândida, a gente tem um arranjo realmente de malacésia, e de malacésia fazendo PV, tá? E a última opção não é uma foliculite pitirospórica, apesar de que a malacésia também é agente causadora da foliculite pitirospórica, porque quando a gente faz uma biópsia, ou até mesmo um raspado cutâneo de alguém com foliculite pitirospórica, o achado é presença de blasto conídeo em grande quantidade lá no folículo piloso, tá? E de novo, foliculite pitirospórica é o nome da doença, também não é o nome do patógeno. Então tá aí, é uma pegadinha proposital, né? Mas é para treinar a atenção de vocês para responder realmente o que está sendo solicitado lá na questão, tá? Vamos para a questão número 4. Informe qual é a coloração histopatológica que a gente tem na figura e o possível agente etiológico. As opções são coloração Muscarmin de Meyer e Rhinosporidium siberi, B, PAS, ácido periódico de Schiff, é o nome da coloração, e Cryptococcus sp, C, Muscarmin de Meyer e Cryptococcus sp, e D, Groco, né, Grocotigomori e Candida sp. Então, vamos olhar aqui a imagem. O que a gente consegue observar nessa imagem são algumas leveduras, né, e essas leveduras, elas têm aí um halo aqui, né, meio na cor pink, né, elas estão coradas em pink. As estruturas fúngicas a gente consegue perceber que elas estão coradas em pink, num fundo meio amarronzado. O achado aqui, nessa coloração histopatológica, é de leveduras com cápsula, né? Então, leveduras capsuladas e as cápsulas estão coradas de pink, justamente porque o reagente da coloração interagiu com a cápsula e corou essa cápsula, tá? Então, a gente precisa também ter esse reconhecimento fotográfico. Então, uma coloração boa para ver cápsula é a coloração Mousse Carmine de Meyer, que consta lá nas nossas opções. E o fungo, né, a levedura que tem cápsula na micologia, a gente tem que lembrar que é o Cryptococcus. Então, com isso, a gente consegue responder a questão. Tá? Vamos para as alternativas. Na primeira alternativa tinha lá Mousse Carmine de Meyer e Rhinosporidium siberi. O Rhinosporidium, ele é totalmente diferente do Cryptococcus, na verdade é um protozoário, não tem nada a ver com a manifestação clínica, faz outro tipo de lesão. A rhinosporidiose é uma doença que faz pólipos em mucosa nasal, mucosa conjuntival. Aqui a gente tem uma imagem do esporângio do Rhinosporidium, tá? Então uma estrutura grande aí, corada pelo Mousse Carmine de Meyer. A gente vê aí um tom meio amarronzado, mas não lembra em nada uma criptococose, né? A segunda opção era um PAS, né, uma coloração de ácido periódico de Schiff, e o Cryptococcus. Aqui temos uma imagem de PAS e o que a gente consegue perceber é que o PAS, ele não consegue corar a cápsula, né? Então, o que a gente consegue enxergar é só a levedura, né? Ele não cora a cápsula. Então, quando a gente tem o Cryptococcus, o PAS acaba não sendo assim tão efetivo. A resposta correta era Mousse Carmine de Meyer e Cryptococcus. E aqui, por último, a gente tem uma imagem de cândida, corada pelo Groco, pela prata metanamina, né? O Grocotigomori. E também, né, a gente não vai enxergar cápsula, a gente vê uma série de blastoconídeos fazendo brotamento e somente isso. Então, é um achado bem diferente do que a gente tem na nossa imagem. Vamos para a questão número 5 e última questão. Então, observe, né, a macro e a micromorfologia e diga qual é o fungo, qual é o patógeno. As opções são Aspergillus, Acremonium, Microsporum e Fusarium. Então, olhando aí para as duas imagens, a gente tem uma placa, né, aqui a macromorfologia, mostrando uma colônia levemente rosada, né, algodonosa. Então, é um aspecto de colônia bastante genérico, não dá para falar nada sobre qual é o fungo só observando essa macromorfologia.
macromorfologia, porque é um achado inespecífico, mas na micromorfologia a gente tem um achado bem específico. Então, além das hifas, septadas e alinas, a gente vê a presença de macroconídeos, e esses macroconídeos são fusiformes, né? Pontas afiladas, eles têm um formato de meia-lua. É possível observar que esses macroconídeos também são multicelulares, tá? Então, esse é o achado, e de novo, o reconhecimento fotográfico aí do agente etiológico. Esse é um Fusarium, tá? Fusarium é um agente causador de aloifomicose e, na verdade, ele pode fazer um amplo espectro de manifestação, que vai desde micose superficial até micose sistêmica invasiva, na dependência do status imunitário do paciente. Então, geralmente, os pacientes imunocompetentes desenvolvem mais micoses superficiais e cutâneas, enquanto que os pacientes imunodeprimidos desenvolvem formas invasivas por este fungo, tá? Então, vamos olhar lá as nossas alternativas. A resposta correta era D, né, Fusarium. O Aspergillus, ele tem um arranjo microscópico totalmente diferente, né? Então, a gente tem lá o conidióforo com a vesícula na ponta e as células conidiogênicas, né, na superfície da vesícula, com os conídeos bem pequenininhos arredondados. Os conídeos do Aspergillus são totalmente diferentes dos conídeos do Fusarium. A segunda opção era Acremonium. O Acremonium, ele é até um fungo bastante parecido com o Fusarium, porém ele não apresenta macroconídeos, né? Você só tem microconídeos. Os microconídeos, eles ficam ali na ponta do conidióforo, da célula conidiogênica, agrupados ali em cabeças mucoides. E a gente tinha também a opção de Microsporum, né? Microsporum é o fungo que a gente já viu, né? Tem um macroconídeo fusiforme, mas bem diferente do Fusarium. Esse macroconídeo, ele em geral tem duas pontas afiladas, mas lembra um quibe, né? Gordinho no centro, enquanto que o Fusarium lembra uma meia-lua. Então, realmente, são estruturas microscópicas totalmente diferentes daquelas apresentadas pelo Fusarium. Então, não tinha outra opção. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do quiz e depois tem mais. Obrigada!